Salve pessoal, Basotti aqui. Pessoal, após uns 5 dias de uso, trago para vocês um review completo do Redmi Buds 6 Pro. De fato, tá um fone muito interessante. Houve algumas melhorias em relação ao Buds 5 Pro e uma delas, né, em relação ao cancelamento de ruído, a autonomia da bateria também melhorou um pouquinho. Melhorou também o som espacial, aquele som adaptativo. Então ficou um áudio, né, mais interessante. E em relação também à qualidade de áudio, deu uma bela melhorada, né, na qualidade, da definição, na nitidez, tanto da voz, dos instrumentos, em relação à música. Para assistir filmes, séries também, utilizando o som adaptativo. Vou mostrar para vocês ali no aplicativo como é que funciona, como é que ativa, desativa, como é que configura, digamos assim. Mas deixou um áudio bem mais gostoso, bem mais interessante de utilizar e bem mais real. Ficou bem mais realista a experiência, né? Para você que está assistindo um filme, uma série. Para as músicas, ficou um áudio mais limpo, mais cristalino. Os agudos, por exemplo, no Buds 5 Pro, ele era um pouco sujo, assim, não tinha tanta nitidez, não tinha tanta definição, aquela clareza. Agora no Buds 6 Pro ficou bem mais limpo, né? Como agora são 3 drivers, então conseguiu ficar bem distribuído todas as frequências. Manteve um driver de 11 para as frequências graves e agora são 2 drivers de 6.7 mm para, digamos, o resto do áudio, né? O resto das frequências. Então, no uso assim, você percebe tudo muito mais definido, já comparando, né, com o Buds 5 Pro. E em relação à autonomia da bateria, eu obtive nos meus testes uma autonomia de 7 horas e 12 minutos. E aí, retirei os fones da orelha completamente descarregados, coloquei na case e aí com 10 minutos de carga, porque ele tem esse carregamento rápido, então tirou da orelha 10 minutos contado de relógio. Com esse modo de 10 minutos carregando apenas, eu obtive uma autonomia de 2 horas e 10 minutos aproximadamente. Então ele tem um carregamento rápido bem melhor do que o Redmi 5 Pro. Então nesse sentido melhorou bastante também. Então melhorou bastante a experiência. A ergonomia também se manteve, embora ele dê uma leve aumentada, né, em relação à geração passada. Como são 3 drivers para comportar tudo e claro, tem que deixar um certo espaço entre cada driver, ele ficou um pouquinho maior, né? Mas para o meu uso, para minha ergonomia, ainda ficou bem ok, bem tranquilo de utilizar. Em questão, eu tive que colocar a maior borrachinha que vem, né, no kit, na embalagem. No modelo, no fone, diretamente vem uma média. Então, na embalagem você tem uma menor e uma maior. Com a maior, para o meu uso aqui, ficou perfeito, uma experiência, né? Uma ergonomia muito boa. E em relação ao cancelamento de ruído, se manteve um cancelamento de ruído muito bom e deu uma leve melhorada, porque no modelo Buds 5 Pro ele tem o cancelamento de ruído 52 decibéis e tem 3 níveis, o regular, o equilibrado e o profundo. Já no Buds 6 Pro você tem toda uma barrinha para definir ela de forma manual, então você consegue definir ali milimetricamente, né, o cancelamento de ruído. Claro, a tendência da gente realmente é utilizar o mais forte possível, isso de forma manual. Porém, da forma adaptativa, ele ficou bem mais inteligente, bem mais adaptativo. Vou mostrar para vocês já no aplicativo, na prática, né, como é que funciona. E a experiência ficou melhorada, digamos assim. Então aumentou 3 decibéis, né, nesse cancelamento de ruído e melhorou também, digamos, essa inteligência artificial no cancelamento de ruído. Então ele trabalha muito mais rápido, de forma dinâmica. Inclusive você consegue ver em tempo real acessando o aplicativo. Agora, conectado com o aplicativo, vou mostrar um pouco das novidades. A primeira delas é em relação ao cancelamento de ruído. Como eu disse, tem o modo adaptativo, porém desabilitando ele, a gente consegue percorrer toda essa barra. Ó. Pode deixar faltando um pouquinho para o máximo ou do mínimo, mexer só um pouquinho. Então, basicamente, qualquer local que a gente arrasta e deixa, o cancelamento de ruído fica travado. E claro, no modo adaptativo, ele atualiza em tempo real, de acordo com o ruído do ambiente. Em gestos tem uma outra novidade, mas para você que não conhece, né, tem um toque, 2 toques, 3 toques, pressione e segure. Você consegue alterar entre os modos, né, cancelamento de ruído e o transparência. E claro, se quiser habilitar a opção de desativado, você pode habilitar
E aí você vai alterando entre essas três opções, ou pode deixar somente essas duas. Isso, por exemplo, do lado direito. Se quiser mudar para o lado esquerdo, você pode deixar o assistente de voz. Pressione e segura do lado esquerdo, chama assistente de voz. Se é Android, assistente de voz da Google. Se é o iOS, o assistente de voz aí, a Siri. E a novidade para os gestos é essa opção de deslizar no fone. Eu vou mexer nele aqui no ouvido mesmo, para ficar mais fácil para mostrar para vocês. E aí ele abaixa, né? Deslizando para baixo ou deslizando para cima, ele vai aumentando o volume. E ele tem um bip sonoro. Então, à medida que o volume, por exemplo, se eu estou aumentando, esse bip sonoro vai aumentando, sinalizando, né, para o usuário que de fato está aumentando o volume. Porque a opção realmente é quando seu celular está no bolso, está longe, enfim, você está ouvindo uma música, quer aumentar ou diminuir. Então você consegue fazer tudo isso pelo fone. Muito bacana. Em efeitos sonoros, tem aqui o áudio dimensional, som adaptável e o equilíbrio de som. O equilíbrio de som é o equalizador. Tem tanto o padrão, aprimorar graves, aprimorar agudos, melhorar a voz e o modo personalizado. Som adaptável, basicamente, é para ajustar automaticamente com base no formato do seu ouvido e ambiente. Então, é um dos modos que você tem para consumir sua música, assistir seu filme, suas séries. Porém, tem o áudio dimensional, que basicamente deixa o áudio com a experiência 360, um áudio espacial, né, como alguns fabricantes utilizam. Tem também uma novidade para esse modelo, rastrear movimento da cabeça. Basicamente, à medida que você vira uma cabeça tanto para a direita ou para a esquerda, o som muda a sua região, né, o seu volume, digamos assim. Renderização de cena. Então, de acordo com o que você está consumindo, você vai vir aqui selecionar a música, vídeo, jogos, audiolivros e padrão. Então, ele cria toda uma ambientação, seja para música, um filme, uma série que você está assistindo, tudo isso ele faz em tempo real. Em configurações adicionais, temos aí a opção de detecção de ouvido. Então, remover o fone da orelha, por exemplo, está ouvindo uma música, enfim, está consumindo algum tipo de mídia, automaticamente pausa. Tem conexão dupla, basicamente é para você utilizar em dois dispositivos distintos, dois Android, dois iOS, um Android, um iOS, enfim, funciona da mesma forma. E a opção de atender chamadas automaticamente. Então, estando essa opção habilitada, você recebeu uma ligação, na hora já atende, né? Para seu filme, sua música, enfim, ou simplesmente o fone estiver no ouvido, já atende direto a ligação. É um aplicativo bem completo, né? Não falei aqui, mas tem a porcentagem de fone esquerdo, direito e do estúdio. Agora, conectado com o Red Buds 6 Pro, essa é a qualidade de áudio que ele vai te entregar para as ligações, videochamadas, enfim. Perceba que é um áudio muito limpo, como eu disse para vocês. Tem o ar-condicionado ligado, tá chovendo lá fora, é uma chuvinha mais leve, mas está pingando na calha ali fora, então tem alguns certos ruídos. Então perceba que é um áudio limpo. Tá uma televisão lá fora, meus filhos assistindo televisão, então nada disso o fone capta. Perceba que é um áudio muito limpo. Vou ficar em silêncio para você tentar ouvir alguma coisa, realmente não passa nada. E agora eu vou fazer o teste padrão que eu adotei aqui para o canal, testar com um aspirador de pó, que é um aspirador de pó de 1.400 watts, alguma coisa assim. É realmente muito barulhento, vou ligar ele aqui agora. E aí é onde cancela absurdamente bem, mas nos meus testes eu percebo que ele dá alguns bugs. Como eu disse para vocês, possivelmente pode ser corrigido em uma futura atualização, mas hoje, da forma que eu estou testando hoje, tá com uns leves estalos, como se eu estivesse batendo no fone. Os fones estão na orelha, não estou encostando em nada, e eu percebo alguns bugs, né, algumas batidinhas, algumas picotadas. Vou desligar aqui agora, para você perceber de que forma que esse áudio vem voltando, que ele trabalha literalmente em tempo real. Agora acabou de finalizar o barulho, porque é um motor elétrico, então eu desligo ele, ele vem reduzindo a velocidade, digamos assim. Então agora o áudio já com ambiente silencioso, ele está completamente desligado, e é dessa forma, né, que digamos ele vai trabalhar aí no dia a dia, na dinâmica, né? Se passa uma moto, um carro, ele aumenta esse cancelamento de ruído e depois ele vem voltando até praticamente, né, não utilizar esse cancelamento de ruído. Eu gostei da experiência, só realmente quando tem muito barulho eu percebo que ele não está trabalhando tão bem. E como você viu, uma qualidade de áudio muito boa que o Red Buds 6 Pro consegue captar com seus microfones. São 3 microfones de cada lado, então trabalha muito bem esse áudio.
E com o cancelamento de ruído, né, trabalhando de forma mais efetiva com o barulho do aspirador de pó, eu não percebi esses bugs que eu relatei para vocês. Então ficou um áudio bem ok, né? Você percebe que é um barulho bem alto. Na verdade você não percebe porque ele cancela, mas vou ligar ele aqui agora para você ter noção de quão barulhento é. O microfonezinho aqui de lapela, mais ou menos na mesma distância, né, do meu corpo. Então você nem consegue conseguir continuar me ouvindo, né? Agora isso vai ficar bem mais abafado, o microfone vai pegar praticamente só o barulho do aspirador de pó. É um barulho bem alto, deve chegar por volta dos 90 decibéis mais ou menos. Eu não tenho um aparelho aqui agora para medir, mas é bem alto. Perceba que ele vem baixando. Porque eu dei o exemplo, né, do fone, que ele trabalha muito bem esse cancelamento de ruído. Ele vai levemente voltando a sua voz, por exemplo, à medida que o ruído vai diminuindo. Então, fone trabalha muito bem nesse ponto. Como você viu, é de fato um fone que melhorou bastante, tanto no aplicativo e na experiência de uso, né? Som adaptativo, o próprio cancelamento de ruído adaptando em tempo real. Então, e você tem acesso visual, né, de que forma que está esse cancelamento de ruído ali naquele momento. Então, acessando o aplicativo, obviamente. Adicionou aí as opções do toque, né, para arrastar, para aumentar e diminuir o volume. Melhorias na case, com esse LEDzinho indicativo, né, mais ou menos da porcentagem de bateria que tá a case. Então, se a gente coloca para carregar também, ele tem o LEDzinho indicativo, ó. Consigo ver se consigo, ó. Ele mostra a barrinha meio que carregando. Então, finalizou de carregar, esse LED fica completamente ligado. Então, é bem interessante nesse sentido. Tá funcionando bem rápido também. Abrir essa case já conecta os fones, né? Você colocou na orelha, já estão funcionando. Então, foi várias pequenas melhorias, digamos assim. Não é um fone que está tão melhor em relação ao 5 Pro, por exemplo, a geração passada, mas essas pequenas melhorias, né, deixam a experiência bem mais dinâmica, bem mais completa. Então é isso. Se ficar mais alguma dúvida, alguma curiosidade, sigo testando esse modelo. Futuramente sair alguma coisa aí mais interessante para a gente comparar. Eu vou tentar pegar os modelos da Samsung, que são produtos nacionais, estão relativamente mais caros do que esse modelo, mas a gente testa aí e trago para vocês futuramente aí um comparativo. Enfim, se vale a pena, né? Enfim, qual dos dois, se de fato Samsung são muito melhores do que o Redbud 6 Pro. Beleza? No mais é isso. Abraço a todos e até o próximo vídeo.